Lá vocês encontram todos os ativos que vamos citar aqui, né? Tanto de renda fixa quanto de renda variável. É um bom aplicativo para gerência de carteira. Isso, inclusive os ativos de renda fixa, a gente foi lá caçando o que seria melhor para cada horizonte de tempo. 5 anos a gente foi lá, buscou 5 anos, o que tinha de bom? Pá, pegamos e colocamos. Então, são exemplos com ativos reais, né? E a gente ficou bastante surpreso, né, Marlon, com os ativos de renda fixa aí, né? Exatamente, a gente encontrou boas surpresas ali que a gente indicaria para qualquer pessoa, né? É, Então, dessa forma que a gente é. selecionou, né? Impressionou bastante. E tem isso também. Você, como investidor arrojado, não é porque você é arrojado que você tem que olhar só para renda variável, né? Você também tem que olhar, tem ótimas opções ainda de renda fixa, né? Você pode proteger, deve proteger um pouco sua carteira com aplicativos de renda fixa, né? E a gente usou o TradeMac porque quando a gente usa uma corretora, ela só vai te ofertar os produtos que ela tem disponível na prateleira dela, né? Lá no TradeMap tem os ativos de várias corretoras, de vários bancos. Então, a nossa prateleira é muito maior. Exatamente. E aí, além dos ativos de renda fixa, a gente fez a rentabilidade média para 5 anos dos ativos de renda variável. Então, a gente selecionou o quê? A gente selecionou o BOVA11, que é um ETF que segue o Ibovespa, compõe as maiores empresas do Brasil listadas na Bolsa Brasileira, na B3. Então, é uma forma de você diversificar o risco e ter uma rentabilidade boa no histórico. Se A você gente está querendo, se você está querendo, desculpa, Marlon, querendo começar no mercado de ações, é uma ótima opção. Isso, porque acaba tendo menos oscilações que o normal e tem uma rentabilidade boa. A gente selecionou também o IVVB11, que é um outro ETF que replica o S&P 500, que é um índice da Bolsa Americana. Então, nele, o que acontece? Ele se valoriza quando o dólar valoriza e se valoriza quando a Bolsa Americana se valoriza. Isso, lembra que a gente falou, a gente ter ativos com correlação negativa, né? Então, o IVVB11, ele se valoriza quando o dólar valorize. E a gente acompanha que a Bolsa Brasileira, ela desvaloriza quando o dólar valoriza. Então, ela faz esse contraponto, esses dois ETFs têm esse contraponto. Por exemplo, a gente estava falando do BOVA11, que é da Bolsa Brasileira, o índice da Bolsa Brasileira, que nesse ano ela teve uma queda de 30%. Mas, em compensação, o IVVB11, né, que replica a SP500, ela teve uma rentabilidade de 30%. Então, se você tem os dois ativos na carteira, você fica, por mais que a gente esteja numa crise, você fica ali no meio, fica no meio a meio. Nem perde Exatamente. muito e também não ganha. Mas nesses 5 anos é interessante, porque a gente viu a rentabilidade do BOVA11 em torno de 11% e a do IVVB11 em torno de 24%. Então, na verdade, se você tivesse os dois, você estaria ganhando bem, né? Estaria com uma carteira com uma rentabilidade muito boa nesse período, né? Isso. Quando a gente procura ações, por que a gente procura as ações? Para buscar rentabilidades maiores que são ofertadas na renda fixa, né? Por exemplo, em 5 anos, o índice Bovespa teve uma rentabilidade de 11% ao ano, né? Quando que a gente alcançaria isso com a taxa de juros tão básica, né? Tão baixa, né? E o IVVB11, 24% ao ano. Mas a gente volta a lembrar, isso ao longo prazo. Essa média que a gente fez foi em 5 anos. Pois é, estatística só vale para o longo prazo. Para o curto prazo, estatística não te diz nada, né? Isso. E a gente também a gente separou também um FI, um fundo imobiliário, o HGLG11, que é de galpões logísticos, e ele na média, ele estava dando uma rentabilidade em torno de 13,8%. Só que ele ainda tem uma característica dos fundos imobiliários, que ele paga um dividendo mensal, e esse HGLG a gente viu que estava pagando 0,47% de dividendo mensal, que são os aluguéis dos galpões, né? Isso. Então você vai receber proporcional à quantidade de, a quantidade de cotas que você tiver do fundo imobiliário, né? Exatamente.
E além disso, a gente separou o Banco Inter, que é o BID 4, que teve uma rentabilidade altíssima nos últimos 5 anos, e quase 60%, mas foi a nossa opção de escolher uma ação um pouco mais arriscada, mas com potencial altíssimo, né? Isso, é o nosso ativo assimétrico, né? Aquele que você aposta que ele vai ter uma rentabilidade alta. Apostar talvez não seja a palavra, mas você estudando, o mercado, você entenda que ela seja uma ótima opção para você alocar uma pequena quantidade e ganhar muita quantidade, né? Exatamente. E também a gente foi na tradicional Petrobras, né? Petro 4, que teve 25% aí de rentabilidade anual nos últimos 5 anos. Então, claro que todos esses ativos de renda variável, como diz, são variáveis. Então, sobem, descem, mas numa média acabam mantendo um resultado parecido com esse, né? Não, não talvez, por exemplo, o BID 4, que cresceu tanto nesse período que tende a não crescer tanto nos próximos, mas a gente também não pode dizer que não vai acontecer, né? Isso, duas coisas importantes. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Não quer dizer que a gente está apresentando esses valores, então daqui a 5 anos eles vão ter o mesmo resultado. Eles não vão ter o mesmo resultado. Podem ter resultados piores, resultados melhores, então não quer dizer, rentabilidade passada não vai dar garantia da rentabilidade futura. Outra coisa, a gente não está indicando isso não é uma indicação de investimento, tá? Nesses ativos. Isso aqui a gente está usando como exemplo. Por exemplo, o BID 4, que é a gente olhando o passado, a gente viu que ela evoluiu bastante, né? Então a gente tem que procurar outros ativos que tenham esse comportamento de um ativo assimétrico, que venha a crescer, mas não necessariamente vai ser o BID 4, vai ser a Petro 4. Então, isso não é indicação, é apenas um exercício. Exatamente. A gente escolheu uma empresa um pouco menor e uma empresa maior. Na verdade, É uma era essa a estatal. ideia que a gente Isso, teve. isso. Então, Bom, então, nos nossos e em exemplos, cada, não, antes do exemplo, em cada cenário a gente considerou um investimento de R$ 500 mensais. Aí você pergunta, pô, mas R$ 500 mensais? Então, antes da gerência do investimento, a gente tem que fazer uma gerência orçamentária, né? Que a gente sempre frisa que o que vai te deixar rico não são os investimentos, mas sim o seu trabalho, né, que vai te gerar renda, e um planejamento financeiro para que você potencialize as suas sobras, né, para que você possa aportar nos seus investimentos. exatamente. E manter sempre aquilo em mente, né? Tudo que você guarda hoje é para você. Você não está Isso, perdendo aquele dinheiro, você está guardando para você mesmo. Então, isso. mas isso é o papo lá do primeiro episódio. Quem não pegou, volta lá, vê o e-book, vê no YouTube e mantém aquilo que vai entrar na sua mente, você vai conseguir ver que isso tudo faz sentido, né? Isso aí, isso aí. A gente está vendo aqui, né, na hora de montar a estratégia, que não adianta nada a gente montar uma estratégia se a gente não tem o oxigênio necessário, o dinheiro necessário, a matéria-prima para poder investir. Né? Então, tem que ter um planejamento financeiro, tem que ter uma renda que gere esse orçamento. Então, nada adianta a gente montar uma estratégia, estudar bastante, se a gente não tem o básico, né, que é a matéria-prima, que é o dinheiro para poder investir todo mês. Isso. Então, com esses R$ 500 mensais que a gente vai aportar em cada uma dos cenários, a gente foi selecionar os ativos que a gente ia alocar esse valor mensalmente. E para escolher esses ativos, a gente levou em consideração o tripé dos investimentos: a liquidez, a segurança e a rentabilidade, que, como, Isso, que foram muito bem falados no episódio 2 do conhecimento. isso. Além disso, a gente analisou também a rentabilidade esperada, que foi o que a gente acabou de falar sobre cada um dos ativos, né? Então vamos lá, vamos partir para a parte prática. A gente começou com o primeiro cenário. A gente vai apresentar 3 cenários de curto prazo. Então a gente vai mostrar o curto prazo,
para o conservador, para o moderado e para o arrojado. Isso. Então vamos lá, conservador. Se você tem um perfil conservador, né, que está investindo até 2 anos, né, no nosso exercício aqui a gente usou o RDB do Nubank, tá? Ele tem uma rentabilidade média esperada anual atualmente de 2,9, né? A gente só está usando ele na nossa carteira e a característica dele. A gente entende, essa característica foi a gente que aplicou as notas, a gente entende que ele tem 3 pontos de liquidez, 3 de segurança e 1 de rentabilidade, né? Essa pontuação indo de 1 a 3. Então, ela tem pontuação máxima para liquidez, você pode resgatar quando quiser, né? Ele é seguro, né? E tem uma rentabilidade baixa, ele rende apenas 2,9%, né? Mas como a pessoa é conservadora e o prazo também é muito curto, a gente tende que seja o melhor investimento para o nosso exercício, né? Então, aplicando R$ 500 por mês durante 24 meses, né, 2 anos, ela vai investir R$ 12.000, né, e vai ter acumulado R$ 12.364,40. Né? Você pode entender, pô, mas é muito pouco. Ah, mas o prazo é curto e é conservador. Né? Isso vai te proteger na inflação durante esse período. Então, está cumprindo o seu objetivo, isso que importa. Certo, Marlon? Isso. E a gente vai ver que nesse período inteiro, então, o valor acumulado sobre o valor investido dá uma rentabilidade de 3%. Isso. Total. Por quê? Agora que vem a questão. Por que a rentabilidade do ativo era 2,9 anual e no período inteiro foi 3%? Por quê? Porque o aporte não foi feito todo no tempo zero. O aporte é distribuído tempo a tempo. Tá? R$ 500 no mês que vão rentabilizar 24 meses. Aí depois, R$ 500 que vão rentabilizar 23 meses. Até chegar a R$ 500 que vão rentabilizar um mês. Então, com isso, a rentabilidade total do investimento e anual do investimento não vai ser igual à rentabilidade do ativo. Só seria igual se você fizesse o aporte de R$ 12.000 no tempo zero e resgatasse no final. Aí seria 2,9% ao ano dentro desse período aqui. Perfeito, perfeito. Muito bem explicado, meu querido. Isso. E isso aí a gente vai ver em todos os outros cenários. Porque em todos os cenários o método de aporte é o mesmo. Isso. Se vocês quiserem, é como se tivesse uma tabelinha indo mês a mês do Excel, 500, 500, 500, 500, e cada valor desse de 500 a gente aplica a rentabilidade, né? E conforme for chegando perto do prazo, né, ele vai rentabilizar por por um período menor. Exatamente. Então, vamos para o perfil moderado? Vamos. Então, vamos guardar só que no primeiro a gente teve rentabilidade de 3,04%. Isso. Na carteira do perfil moderado, a gente escolheu 2 ativos. A gente dividiu 50% em cada um. Então, a gente escolheu um Tesouro Selic, que tem a rentabilidade média esperada anual de 3%, e a gente classificou com liquidez 3, segurança 3 e rentabilidade 1. Só que quando a gente foi lá no Trademap, a gente encontrou um CDB que tinha 2 anos de prazo, que ele pagava IPCA mais 3,13. Então a rentabilidade média esperada anual era de 5,3%. Isso, considerando IPCA 2,2.